Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas focaliza exclusivamente o destino de Judá, a tribo predominante entre os judeus que voltaram do exílio e reconstruíram Jerusalém e o templo do Senhor. Foi escrito quando o templo, o sacerdócio e a aliança davídica voltaram a ter importância central. O propósito de 2 Crônicas enfatiza o avivamento, a reforma e a recuperação da fé para os tristes exilados que buscavam na terra prometida um futuro e uma esperança redentora. 2 Crônicas nos mostra 5 importantes reis: Salomão, Asa, Joás, Ezequias e Josias. Características especiais. Primeira, trata de 5 avivamentos nacionais, especialmente os avivamentos do reinado de Ezequias e de Josias, quando acharam o livro da lei e o leram publicamente, o que promoveu uma renovação da aliança e a celebração da Páscoa. Acharam o livro do Senhor e o leram publicamente. Então isso produziu uma renovação da aliança e a celebração da Páscoa. A segunda característica, a principal exortação de 2 Crônicas é: buscai ao Senhor de todo o coração. Síntese da palavra de Deus, textos selecionados para a sua melhor compreensão. 2 Crônicas, capítulo 1. Salomão pede sabedoria. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou poderoso. Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Então Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Oh glória! Capítulo 6. A oração de dedicação do templo. Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a Assembleia de Israel e levantou as mãos para orar. E orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Quando houver fome ou praga, em meio a qualquer praga ou epidemia, então o teu povo levantará uma oração ou uma súplica por misericórdia, ou por todo o Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo. Ó Senhor, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Assim, eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade.
Capítulo 7. A dedicação do templo. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Quase todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo. Eles se ajoelharam no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. O Senhor aparece a Salomão. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Capítulo 15. A reforma realizada por Asa, rei de Judá. O Espírito de Deus veio sobre Azarias. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Capítulo 16. Os últimos anos de Asa, rei de Judá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se com o vidente e mandou prendê-lo. E Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença dos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu. Capítulo 17. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor. O Senhor esteve com Josafá porque, em seus primeiros anos, ele andou nos caminhos que seu predecessor, Davi, tinha seguido. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. Ele enviou seus oficiais para ensinarem nas cidades de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de sorte que não entraram em guerra contra Josafá. Capítulo 20. Josafá derrota Moabe e Amon. Os moabitas e os amonitas entraram em guerra contra Josafá. Alarmado,
Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo? Mas agora, aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Vê agora como eles estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nós nos atacar. Mas os nossos olhos se voltam para ti, ó Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no meio da assembleia, e ele disse: escutem, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. E Josafá lhes disse: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Josafá nomeou então alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. E o temor do Senhor veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Capítulo 34. As reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar toda Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Foram derrubados os altares dos Baalins. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios, purificando, dessa forma, Judá e Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquiteto real Jeoacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários
e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. O livro da lei é encontrado. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dada por Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei. E Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu ordens: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Então foram falar com a profetisa Hulda. E Hulda lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: diga ao homem que o enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. Depois, fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor. A servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 36. O reinado de Zedequias, o último rei de Judá. Zedequias reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. A queda de Jerusalém. O Senhor enviou contra Ezequias, o rei dos babilônios. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou o seu descanso sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento da palavra do Senhor, anunciada pelo profeta Jeremias.